falado para nenhum habitante do nosso lar o que tem lá dentro. Mas o que tem lá dentro, gente? Lá dentro tem uma outra máquina dessas, tipo do Avatar, aonde então o habitante do nosso lar, ele vai deitar e ele vai repetir o processo que estava ali no corpo criogênico dele. Então ele dorme de novo. Ele entra de novo numa espécie de criogenia. E quando ele entra nessa criogenia de novo, então eles alocam a mente dele novamente para uma outra realidade, que é aquela camada ali de baixo chamada 3D. Então ele sai lá da 4D através de um equipamento e ele então recebe um corpo fictício que não é dele. É um corpo que a gente chama, para quem fuça nesses assuntos aqui, a gente chama de o avatar. Quem é o avatar? Somos nós. Somos cada um de vocês. A Mel está abanando ali. A Mel é um avatar, né? E o que acontece? Nós não temos noção, gente, de que isso está acontecendo, né? Então, o que acontece ali, gente? Aqui que vocês vão ver todo um processo de uma tecnologia acontecendo. Existe um programador ali dentro, tá? Que ele programa toda a estrutura que está entrando aqui para dentro da Terra. E esse programador é um programador único, gente, porque a realidade da Terra é uma realidade holográfica compartilhada. Por isso que você não nasce aqui na Terra a hora que tu quer. Você só nasce aqui na Terra a hora que o programador que programa a mente, o psiquismo dos avatares que estão entrando, está programando o tipo de psiquismo que pertence a você. Então, gente, quando você perde, vamos chamar assim, entre aspas, você perde uma encarnação, talvez você não consiga encarnar tão facilmente depois. Às vezes você vai ter que esperar 200, 300 anos da nossa linha de tempo terrena para tu poder entrar de novo nessas encarnações aqui. E se tu não entra nessas encarnações, você não bota em prática a teoria que foi aprendida lá nas escolas do nosso lar e ambientes similares, para poder provar que você não está mais em dualidade, para tu ser retirado daqui. Então, cada encarnação dessas, tudo isso faz parte disso que se chama projeto micaélico, ou projeto Terra, né? O Laércio Fonseca chama de projeto Terra. Eu chamo de projeto micaélico porque isso aqui é a inteligência que veio da tese evolutiva de Mitt Hanel. E a tese evolutiva de Mitt Hanel era que os seres conseguem sair da dualidade através do amor e através do desenvolvimento das suas emoções, né? E tanto é que quando Mitt Hanel veio, ele entrou dentro do holograma terreno, ele entrou através da personalidade de Jesus aqui, né? E aí o que ele disse aqui para nós? Ele disse que ele basicamente botou para baixo todos os 10 mandamentos. Ele disse assim, ó, só tem um mandamento, né? Que é esse que vocês têm que seguir, que é amar uns aos outros. Então, o que esse cara fez? Ele deu, vamos dizer assim, gente, o caminho que atalha tudo, o caminho das pedras. Porque se tu amar como ele entende que você tem que amar, entende? Aí você não vai matar ninguém. Então, tu não precisa do mandamento não matar. Aí tu não vai roubar ninguém também. Então, tu tira o mandamento não roubar. Aí você também vai honrar o teu pai e a tua mãe. Então, tu pode tirar aquele ali também. Então, tu vai ver o seguinte, que quando você descobre o lance da pureza afetiva, da pureza emocional, você começou a ajustar a tua dualidade, então. Então, tu não precisa dos outros mandamentos, né? Então, essa foi, digamos assim, a grande sacada de Jesus aqui no planeta, né? E, então, veja bem, ó, gente, como é que funciona esse negócio? Toda a teoria que é aqui em cima, ó, nas escolas orbitais, aprendida, você vai ter que experimentar isso depois e colocar à prova isso. Então, eles colocam a tua mente num avatar, o teu avatar passa pelo programador, e você pode imaginar esse programador, gente, como uma espécie de fechadura. Entende? É uma fechadura que tem diversos programas, eles estão sempre rodando, está sempre mudando isso aqui, ó. Em um determinado momento, esse código da fechadura combina com o código da tua chave.
E aí é como se tu botasse a tua chave pessoal, onde tem a estrutura do teu psiquismo, o código pessoal teu, você enfia na fechadura e ela abre. Esse é o momento que tu pode encarnar. Então, o teu avatar é programado com o teu psiquismo, para que ele entre no ambiente de chuvas e trovoadas, que é o ambiente da Terra, aonde você aqui então vai achar que não tem ninguém te olhando, e aí então tu vai ser aquilo que na tua essência você realmente tu é. Por quê? Porque tu vai entrar aqui em amnésia no processo. E agora eu vou explicar para vocês o que acontece naquilo ali. Então vejam bem, ó. Existem 12 arquétipos que estruturam, né? Arquétipos seriam modelos de comportamento que eles estruturam o psiquismo humano. Isso aqui tem uma ligação direta, gente, com todos os códigos da astrologia. Isso aqui, né? Então, veja bem, ó, que o avatar, ele entra, ele é programado, artificialmente programado, ó, e ele entra aonde? No ambiente terreno. Você vai dormir lá no nosso lar, o teu mental superior vai dormir lá, e ele vai se acordar no corpo de um bebê aqui. E não vai saber o que aconteceu. Agora, vamos para os detalhes disso. Entre a 4D e a 3D, existe aquela linha ali, ó, que eu estou colocando ali, ó, que ela está ali ó, com um selinho escrito assim, ó, barreira de frequência. Essa barreira de frequência é uma tecnologia, gente, que não deixa o teu mental superior entrar dentro do ambiente onde o teu avatar entrou, que seria o da 3D. Né? Por que eles não deixam o teu mental entrar aqui? Porque essa definição ela veio de um longo processo de tentativas e erros, né? Onde já se deixou o mental entrar aqui, o mental superior. E aí deu problema. Deu problema porque todas as índoles negativas, todo o conhecimento anterior de magia, de não sei o quê, veio junto, e isso, por exemplo, fez Atlântida sucumbir. Né? Atlântida era um lugar como fosse a Terra, só que ele estava na 4D. Ele era um exílio privilegiado, gente, Atlântida. E provavelmente ele foi os exílios de uma galera que a gente poderia dizer que era a elite política de Nebadon ali. Né? Esses seriam os que vieram da rebelião de Lúcifer. Então, aqueles caras chamados exilados de Capela, que seriam os rebelados políticos contra a hierarquia, eles teriam incorporado, a princípio, não na Terra aqui, que era um lugar de baixa tecnologia e de extrema limitação a nível físico, mas na 4D, um lugar de mais tecnologia, com corpos melhores, porque esses seres eram considerados, digamos, de uma elite política, os capelinos lá. Como entraram em Atlântida, e Atlântida aí tem uma outra história, daria mais uma live para fazer sobre Atlântida, né, gente? Mas Atlântida teve uma fase áurea e uma fase decadente. Os antigos capelinos que tinham entrado num exílio privilegiado em Atlântida acabaram sendo jogados aqui para a Terra. Atlântida, então, foi afundada da 4D para 3D e ela apareceu aqui na 3D. E quando ela apareceu aqui, numa das passagens de Nibiru, ela foi afundada. Os atlantianos que morreram aqui dentro do holograma reencarnaram depois dentro já do ambiente só do Velatropa 24.3, que seria então a Terra. E aí ficou todo mundo, não teve mais exílio privilegiado, ficou todo mundo no mesmo saco de gato ali. Então vejam bem, ó, vou voltar para o desenho aqui, ó. Então, ó, se o mental superior não pode entrar aqui por causa da barreira de frequência, como é que tu vai fazer? Porque tem que ter uma mente aqui para funcionar aqui dentro. Então, ó, eles vão colocar, ó, isso que se chama mental inferior. Esse mental inferior, que a inteligência e a mente que está agora falando entre nós aqui, que está escutando, que está ensinando, que está aprendendo, que está processando, que está decidindo coisas, gente, isso não é você.
Isso é um programa. E isso é uma coisa difícil para tentar explicar e pior ainda para tentar entender. E pior ainda para tentar aceitar que isso é assim. Entende? A nossa mente, gente, é um programa, é uma inteligência artificial e que ela aprende à medida que ela vive aqui. Qual que é a tua mente real, de fato? É o mental superior, mas ele não está aqui. Ele está fora. O mental superior, gente, a condição do mental superior para os nossos corpos, gente, é a mesma condição quando você dorme e tu começa a sonhar. Você dorme, você nem sabe que tu tem um corpo que está dormindo. Né? Você só se lembra do quê? Do sonho. Né? E o que está acontecendo lá no sonho? Lá no sonho, tu está vivendo, às vezes, assim, eu sonhei que eu era um padre. Mas você não é um padre. Mas lá no sonho você é um padre. E você não consegue mandar no padre do sonho. Você não diz assim, dificilmente, pelo menos isso, raramente, muito raramente acontece, de tu sonhar, saber o que tu tá sonhando, né? E você controlar o teu sonho. Dizer assim, eu vou fazer isso agora, porque isso aqui é um sonho, então não tem problema se eu fizer isso. Né? Dificilmente isso vai acontecer. E quando acontece, já nem é sonho. Tu tá em projeção astral, que é uma outra história. Né? A condição do nosso mental superior é de você dormindo e sonhando. Você vê o personagem no sonho, mas você não manda exatamente nele. Você é muito mais um observador do teu personagem. Tá? E a condição do teu mental superior em relação ao que está acontecendo entre o nosso lar e a Terra é essa mesma condição. Então, qual é a mente que está funcionando aqui? É a mente do personagem do sonho, que é o que a gente chama de mental inferior. É uma inteligência artificial isso. Né? Veja que essa inteligência chegou aqui, gente, ó, zeradinha. Não sabia falar, não sabia, não tinha memória de nada, teve que aprender tudo aqui, teve que aprender a falar, teve que aprender a ir para a escola, e cada vez que nasce é a mesma coisa. Cada vez que nasce, você recebe um novo avatar e tu recebe um novo programa chamado inteligência, chamado mental inferior, que é uma inteligência artificial, e tu tem que preencher ela com a experiência da vida atual. É como se fosse um pendrive, que ele chega aqui zerado. Tá? Então, o avatar, por não ter mais a memória do que ele era, né, é carregado nele uma série de programas. Né? E aí tem uma estrutura de engenharia em cima disso, que envolve, então, os códigos de decifrar essa engenharia, eles estão lá na astrologia, gente. A gente pode fazer uma outra live um outro dia para a gente marcar e entender como que esses programas, eles saem lá do teu mental superior e eles são como se fosse uma rede Wi-Fi, eles chegam até o teu avatar. Né? Então, uma camada desses programas que entram no avatar, eles são próprios teus. Então, assim, ó, o jeito que as tuas emoções funcionam, a tua reação instintiva, uma série de coisas que são tuas de fato. Então, uma outra camada dos programas do avatar, elas são produzidas artificialmente pela tua, vamos chamar, tua hierarquia, tá? Porque por trás de cada um de nós, alguém programou o teu mapa astrológico, eles programaram determinadas coisas que vão ser uma espécie de mecanismo autoindutivo para você. Então, você vive uma bela parte da tua vida, na verdade, por força de programação. Se eles entenderem, por exemplo, que você vem diversas vidas vivendo aqui na Terra, diversos avatares, e todos eles eram violento. Diz assim, cara, você só chega aqui para matar, para fazer guerra, para fazer... Você tem que ter uma experiência de vida que seja mais sensitiva, mais afetiva. Eles vão te programar como mulher e vão te botar uma programação de ego, que astrologicamente seria o sol do teu mapa astrológico, no signo de Câncer, que é um arquétipo modelador de comportamento que envolve você se interessar por todas as coisas que envolvem a formação de vínculos afetivos. Né? E aí você nasce com aquela formatação, mas veja que a tua índole, o teu DNA, ele é de um guerreiro ainda. Então você vai ver pessoas com contrastes
em que ela tenta ser sensitivo, afetivo, amoroso, mas quando dá qualquer coisinha errada, então parece que baixa um demo na pessoa, né? E aí ela sai quebrando tudo. Por quê? Porque o DNA dela é de um guerreiro e estão forçando uma programação afetiva na pessoa. Então, a evolução se dá através de sistemáticas de pré-programações ali dentro, né? E isso é feito dentro desse ambiente chamado Bela Tropa 24.3, né? Então, veja, ó, que o mental inferior, ele é somente uma outra mente que tu recebe, que vai, então, registrar a experiência da encarnação e vai processar essa experiência da encarnação. Então, vocês estão entendendo que tem um problema para você acessar o teu mental superior de fato, porque, de certa forma, tu está impedido de acessar ele. Mas quando tu olha astrologicamente, por exemplo, o mapa de uma pessoa, vai ter um planetinha lá no mapa chamado Urano. Esse planetinha é o tal do mental superior, ele é o programa do teu mental superior, que está mostrado graficamente ali no teu mapa de astrologia, como sendo o planeta Urano. E o teu mental inferior é o outro planetinha chamado Mercúrio lá do teu mapa. Então, quando você faz a engenharia de estudo do mapa, você pode, então, identificar as linhas de funcionamento das duas mentes. Aqui eles programaram para tentar ser produtiva na experiência da encarnação, e a tua mente real, que é o teu mental superior, ou o teu Urano astrológico. Então, veja bem, ó, a experiência da vida vai acontecer para o avatar aqui na Terra. Ó. E aqui nesse ambiente aqui, então, ó, é onde está a escola virtual de práticas, ó, né? Onde você está num estado de amnésia e está ali, ó, as chuvas e trovoadas caindo sobre você. E aí, então, é que você começa o processo em que as tuas novas escolhas, as tuas novas decisões estão sendo, então, promovidas. E tem alguém lá do outro lado gravando tudo isso que está acontecendo aqui, gente, porque é tudo uma tecnologia. Isso aqui é uma espécie de sistema virtual. O dia que tu morrer, eles vão te levar para uma sala e vão projetar num telão para ti a tua vida que tu teve aqui, se tu não te lembrar dela. E aí, dependendo das coisas que tu andou fazendo aqui, tu vai ficar com vergonha daí, porque vai ter um monte de gente nessa sala lá. Isso aí é relatado em vários livros espíritas, esse processo acontecendo. Né? Agora, o que é essa gravação que está acontecendo? Isso é aquilo que a gente chama de registro acástico. Registro acástico não é nada mais do que um megacomputador que grava todas as tuas experiências dentro do holograma, como se fosse um arquivo de vídeo. E aí, depois você acessa aquilo, aquilo pode ser visto, né? Vocês vão ver isso num livro, tem um livro do Laércio Fonseca chamado Projeto Terra. Esse livro vale a pena ter. Não tem em livraria, só comprando do site dele. Então, ali ele mostra ali ele tem um relato em que ele acessou esses equipamentos. E ele diz que é impressionante, porque quando você acessa essa tecnologia, não é que nem você vê um filme. É como se tu entrasse dentro do filme. Você ouve, vê e você sente, né? E esse que é a história da coisa. Você sente tudo o que está acontecendo no filme. Seja o filme da tua vida ou da vida de qualquer outra pessoa. Né? Então, vejam bem, ó, vou voltar para o desenho. Ó. Então, eu entro e saio no desenho toda hora, gente, porque é muita coisa. Aí vai caindo na minha cabeça que eu preciso fugir, às vezes, do desenho um pouquinho. Né? Então, ó, a escola de práticas vai rodar e, inevitavelmente, o que vai acontecer com o avatar? Então, ó, o avatar vai apitar na curva, como se diz, vai bater as botas em algum momento. Né? E o que acontece, então, quando o avatar morre, literalmente? Né? Veja, ó, que toda a informação que estava no pendrive dele vai ter que ser removida, isso aqui. Então, a gente ouve, por exemplo, nas literaturas espíritas dizerem que quando a pessoa morre, toda a vida dela passa uma espécie de rebobinação, vamos dizer assim, e eles dizem que é visto de trás para diante, isso, em questão de minutos. Né? O que está acontecendo naquele processo ali, gente? Está acontecendo o upload. Aquilo ali não é para tu ver a tua vida, para te arrepender do que tu fez errado.
Isso aí é uma falta de entendimento do processo, mas isso é o que é dito em muitas literaturas. Aquilo ali é um processo tecnológico da extração da tua memória. Por quê? Porque o avatar vai ser deletado, entendeu? O avatar é um programa, ele vai ser deletado, né? E veja que essa tecnologia, ela não é perfeita. Pode acontecer uma série de problemas nessa história da encarnação aqui. Eu não vou nem entrar nessas histórias, tá? Mas quando você morre, a informação tem que ser retirada desse pendrive. Então, ela é levada de novo lá para o teu mental superior, que estava só dormindo, aquilo era como se fosse um sonho para ele. Então, o que acontece lá? O teu mental superior, ele pode tirar uma grande lição desse sonho que aconteceu. Ou não, ele pode rejeitar tudo isso, né? E tudo isso depende do nível de consciência que a pessoa tem. Então, quando o mental consegue retirar um grande conjunto de informações e de aprendizados das sensações que viveu, ele consegue entender que matar é uma coisa ruim, que mentir é uma coisa ruim, e ele começa a restituir o seu estado emocional, o seu estado amoroso e ético, de novo, né? Então, você tem isso que a gente chama de evolução. Se não consegue atingir isso, então eles vão programar uma nova encarnação para ti. E assim vai indo a coisa, né? Então, ó, o avatar, ele é recolhido, então, ó, ele sobe de novo e ele vai se acordar de novo lá nas cidades orbitais, em algum lugar. Se for nosso lar, eu vou dizer para vocês que é um lugar high-tech e bom. Deve ser para um elite espiritual, na verdade, os do nosso lar. Porque as outras cidades que eu ouço falar, elas não têm essa tecnologia que tem no nosso lar lá, né? Então, veja bem, ó, à medida que for acontecendo o processo chamado evolução, então tu poderia sair. E aí tu vai sair do holograma pelo mesmo portal que tu entrou. Então, se tu entrou por 1111, eles exigem, quem entrou por 1111, que são quem veio de Orion e Arcturus, eles vão exigir que você tenha pelo menos 55% de ajuste da tua dualidade para sair daqui dos exílios. O que significa ter 55%? Significa que 55% pelo menos de tudo que tu pensa, de tudo que tu fala, de tudo que tu sente e de tudo que tu faz são harmônicos, vamos chamar assim, né? Se tu entrou por Pleiades, por 1212, ó, então são 60%. Agora, quem veio de Sírios, gente, tá ferrado, gente, porque Sírios é uma espécie de elite de Nevadon. Então, esses caras não vão aceitar de volta quem desestabilizou meia boca. Vamos dizer, ó, que quem sair daqui com 55% ou 60% de ajuste de dualidade, tu tem ainda 45% para arrumar. Né? Aonde que tu vai arrumar isso? Vai arrumar em algum lugar, mas eles não vão te devolver necessariamente para a tua comunidade cósmica original de Avona. Né? Agora, quem veio de portal siriano, gente, Sírios não vai aceitar, por ser um elite, Sírios não vai aceitar que ninguém chegue meia boca lá. Então, ou tu vive para valer aqui na Terra, e tu ajusta, realmente tu tem que sair daqui, cara, é quase santo tu dizer que tu resolveu 95% da tua dualidade. Mas é assim que a coisa está estruturada. Tá? Então, veja bem, ó, essa programação aqui, ó, que o programador coletivo programa no avatar, isto é o que tu pode ler, então, quando você pega o mapa astrológico para poder fazer o teu estudo pessoal. Então, por que esse negócio da astrologia ele é importante? Ele é importante porque ele vai te mostrar aonde que tu está em dualidade. Para você, então, efetivamente, você conseguir trabalhar o teu esquema de dualidade para você ter um direcionamento, né? Porque mapa é mapa. É isso aí que a gente pega. Para que eu pego o mapa? Eu pego o mapa para me guiar se eu estou perdido, entendeu? Né? Então, tem um papel muito grande aqui da questão da astrologia, porque não se sabe por quê, mas o programador que programa os avatares, ele tem um espelhamento no sistema
espacial de estrelas aqui da nossa realidade, que é possível você enxergar o espelhamento, digamos, da programação que está acontecendo. Provavelmente isso existe, que é por causa que tem gente lá do lado de fora que entra aqui para estudar, gente. Tá cheio de gente aqui que está encarnada. Se vocês pegarem aquele último videozinho ali que eu fiz, que está lá no meu canal do YouTube, que se chama Clones e Agêneres no Poder, a gente está ali falando sobre entrantes, né? E o que acontece com os entrantes? Tem muita gente que fazem parte daquelas realidades ali chamadas cidades orbitais, que são cientistas, gente. Eles são como se fossem os psicólogos daquelas estruturas. São seres de raças de fora, eles entram aqui para estudar os exilados, são aquilo que lá no filme Nosso Lar a gente chama de os trabalhadores. E aquelas hierarquias que estão marcadas ali dentro do filme que se vê. Então, que são seres que pertencem a uma escala hierárquica, que tu vê que eles não são os pacientes do hospital, do Nosso Lar. Né? Eles não são os prisioneiros, eles são administradores daquela realidade. Então, uma boa parte são seres de diversas raças, de diversos lugares de Nebadon, que quando o projeto micaélico foi instituído, isso foi uma coisa inédita. Veio gente de tudo que era lugar de Nebadon para estudar isso aqui. Então, tem muitos de nós que estamos aqui encarnados que somos cientistas. Mas aí o que aconteceu nessa história? Muitos entraram aqui por causa que essa genética que está sendo vivida aqui na Terra, ela permite uma série de sensações e experiências que as outras genéticas não têm, gente. Só para vocês terem uma ideia, gente, esse negócio de amor e de emoção, 90% dos seres celestes e dos seres, digamos assim, das raças estelares não têm, eles não sabem nem o que é sensação de emoção. Tá? Eles não sabem o que é a sensação da sexualidade, não sabem o que é a do amor. Então, esses seres entram aqui, só que quando eles entram aqui, aí eles têm que se sujeitar às regras da Matrix. Eles vão perder a memória e eles vão entrar no meio do hospício, né? Vamos ser sinceros. Então imagina como é que um ser desse reage quando entra aqui daí. Se vocês olharem aquele filme Miguel, acho que é Miguel o nome do filme, que fala de os arcanjos vindo até a Terra, eles vêm como agêneres, não como entrantes, como agêneres aqui. Né? E ali no filme mostra, então, eles entrando nesse ambiente terreno e chega aqui, gente, eles têm que trabalhar para comer, passar fome, tem violência, tem que se defender, tem questão de droga, de alcoolismo, de sexualidade, de tudo que é coisa negativa. E esses seres não têm a mínima experiência com esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Eles se negativam aqui. Entram em contato com a raiva, com a violência, com a sexualidade e ficam perdidos. Né? E aí, eles não podem mais ser retirados daqui, porque o que a tua mente experimenta num sistema holográfico, você começa a se tornar aquilo. Se tu entra num holograma, e isso é uma coisa que essas raças, eles não entendiam que poderia acontecer. Então, se tu entra aqui e tu desperta a violência, quando tu sai do sonho, tu te acorda violento. E aí, o que acontece? Você vira paciente do hospício. Então, tem um monte de pessoas que estão aqui na Terra que não são exilados. Eles são federados, eles são, na verdade, das hierarquias das federações. Dizem que chega a ser quase 20% esse contingente aí, de quem está aqui nessa situação. Que é os caras que eles querem tirar daqui agora na transição planetária. Né? E quem conseguir pegar carona nisso também. Então, ó, deixa eu ir adiante aqui. Eu não quero ir muito mais adiante no assunto, gente, porque isso aqui é muito bombardeio de coisa, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, então, gente, ó. O mental do corpo criogênico é o mental superior. Esse cara, tá, basicamente, ele é o proprietário do corpo criogênico, que é de alguma raça, que nenhum de nós é dessa raça humana que está aqui. Todos nós temos outros corpos fora do holograma. Esse corpo está lá fora, dormindo em criogenia. E a mente dele somente é que está, então, ó, inserida por uma espécie, vou chamar de portal aqui, tá? Mas é uma tecnologia que nos inseriu dentro da realidade holográfica. As escolas, onde estão tentando criar um projeto de recuperação.
Então, você tem essa realidade astral de 4D, que são essas escolas que são mencionadas no filme Nosso Lar, onde literalmente você tem ali o relato de professores que se materializam, e eles se materializam holograficamente, é que nem no filme Star Trek, faz assim, prrr, o cara aparece, dá a aula lá e prrr, desaparece e vai embora. Ele entra por uma porta lógica do sistema, faz o trabalho dele e vai embora. Né? E aí o que acontece? Depois de um determinado tempo aqui, ó, você é inserido num outro holograma, que então é a escola de práticas, que daí é essa terra que nós vivemos aqui. Né? Então vejam, aqui a terra ela é um sonho dentro de um outro sonho que já está acontecendo. Né? Então você tem assim, ó, esse movimento entre você nascer e morrer, então ele é assumido por isso que se chama de mental inferior. Ó. Então quando tu morre, na verdade tu não morre, você vai te acordar lá nessas cidades orbitais, vai descobrir que tu estava dormindo. Ó. Então você tem aqui, ó, duas dimensões, 4D e 3D, nosso lar e Terra, duas dimensões de uma mesma realidade holográfica. Ó. E tu tem aqui, ó, um conjunto maior, ó, que são duas realidades paralelas acontecendo. Você dormindo lá em Avona e você existindo aqui dentro, entre Terra e cidades orbitais como o nosso lar. Então, tu tem dimensões de um lado acontecendo e realidades paralelas do outro lado acontecendo. Então, vejam bem. Então, ó, tu tá dormindo, o mental superior dormindo, nosso lar, e quando tu encarna, tem um outro sonho acontecendo. Você sonhando que é um médico, por exemplo, que é a vida do mental inferior. Vocês já viram o filme Inception, por exemplo? Né? Inception, ou aqui no Brasil ele foi publicado com o nome de A Origem, que é aquele filme com o Leonardo DiCaprio, é exatamente aquilo ali, gente. Ali, naquele filme, ele mostra 3 camadas de sonho. Você sai da realidade física, dorme, depois tu dorme de novo no sonho e entra no outro sonho, e eles fazem isso em 3 níveis, em 3 camadas. Aqui nós estamos falando em fazer isso em 2 camadas, através de tecnologia.